oração que todos vocês estejam bem, né? À medida do possível. É isso aí, gente. Vamos que vamos, né? Que as coisas estão cada vez mais melhorando, se Deus quiser. Bom, vamos para mais uma história. A história de hoje é muito assombrosa. O nome da história é A Casa na Curva Perigosa. Essa história quem contou foi uma moça em São Paulo, né? Que essa história aconteceu em São Paulo no ano de 1994. Eu vou dar o nome dela de Maria, tá? Colocar o nome dela de Maria. Bom, conta Maria, né, que em 1994 ela e o noivo dela, que já tinham, né, na época um bebê, alugaram uma casa pela primeira vez, porque até então eles moravam com a mãe dela. E mudaram para essa casa. Essa casa ficava numa cidadezinha perto de São Paulo, a 1 hora de São Paulo. E o pior da casa mesmo era que ela ficava numa curva muito perigosa de uma rodovia. E a casa era bem velha, bem antiga, de 2 andares, mas ela mesmo assim, por ser velha e tudo, ela estava muito satisfeita, né? Porque era a primeira vez que eles alugavam uma casa para morar, sozinhos. E mudaram. Diz ela que quando chegou na casa, ela não sentiu muito bem não, mas como ela fala, né, que em várias situações ela sentia a mesma coisa e realmente era alguma coisa errada que tinha no local, mas ela não se importou. E entraram, colocaram as coisas deles lá, e outra coisa que ela também não gostou muito da casa foi porque o quintal da casa ficava muito próximo a uma curva muito perigosa ali daquela rodovia, né, que passava logo em cima assim. E o dono da casa também morava próximo a essa casa. Bom, e diz ela que no início estava indo muito bem. Daí a pouco ela começou a sentir umas coisas estranhas, né? Uma sensação que alguém estava vigiando ela, alguém estava olhando para ela, e começou a ver certas coisas ali dentro da casa. E o mais incrível que ela fala é que no quarto de empregada, que tinha um quartinho lá de empregada, e na garagem ela não tinha condições de entrar, ela não conseguia entrar, ela não sentia bem. Aliás, eram 2 locais da casa, principalmente esses dois, que ela não entrava de espécie alguma. Era esse quartinho e logo do lado assim a garagem. Mas ela também não se importou muito com isso. Só que as coisas foram passando, os dias foram passando e ela percebeu que o menininho dela, ela colocou o menininho no quarto e o quarto dela era do lado. No quarto do menino dela, o menino não ficava de jeito nenhum. Diz que ela punha o menininho no berço e esse menino chorava que se deixasse até explodia de tanto que ele chorava. E ele não era acostumado a isso. Ele, era muito difícil ele não ficar no bercinho dele e não dormir, ficar tranquilo ali. Mas dentro daquele quarto, o menininho não ficava. Quando ela tirava o menininho, imediatamente ele parava de chorar. Quando tirava ele do bercinho e do quarto, né? E aquilo começou a cismar muito ela, porque ela começou a sentir umas sensações diferentes, ela começou a ver que as portas abriam, ela fechava a porta quando ela via as portas estavam abertas, principalmente essa porta desse quartinho de empregada. E a sensação que ela começou a ter dentro da casa foi terrível. Aí ela percebeu, depois ela passou a saber, disse que tiveram muitos inquilinos ali naquela casa, mas nenhum ficou por mais de alguns meses, mais de 2, 3 meses. E ele já estava com um certo tempo ali, né? E ela foi tocando e comentou com o marido dela, só que o marido dela falou assim, não, você está imaginando coisas. Eu não vejo nada aqui diferente. E um dia a cunhada dela estava lá na casa com ela e as duas sentadas na sala conversando, ainda estava meio claro, né? Ainda estava de dia, tardezinha, e elas perceberam, as duas viram umas sombras negras passando na parede da sala. Foi aí que ela apavorou e ficou boba com aquilo ali que ela tava vendo, né? E
Elas chamaram uma outra moça, mostraram para outra cunhada dela que tinha muita experiência nesses casos assim, nesses casos paranormais. E essa outra cunhada dela esteve na casa e percebeu mesmo que tinha alguma coisa muito ruim ali dentro. E ela foi e contou pro marido dela. Só que o marido dela até então não acreditava em nada disso, né? E quando foi um dia, só um minuto, gente. Quando foi um dia, o marido dela também começou a perceber que estava acontecendo umas coisas muito estranhas. Eles escutavam os barulhos, escutavam os gemidos, as portas abriam e fechavam. E aquilo foi começando a apavorar ele também. Só que ele ficou na dele. Ele não quis passar isso para a esposa dele, para não criar mais problema, né? Dar um certo... que ela já estava com aquele medo, aquela ansiedade, aquela coisa pela casa, né? Pelo que estava acontecendo. Então ele ficou na dele. E um dia lá ela mandou o menininho deles, né, para casa da mãe dele. E eles dois ficaram sozinhos na casa. Quando foi à noite, eles estavam aprontando para dormir e começaram a escutar um choro de criança, de bebê. Como o neném deles não estava lá, eles deixaram passar, né? Falaram, ai, deve ser alguém aí da vizinhança aí que está com alguma criança, né? E o choro ficava cada vez mais forte. Eles saíram, levantaram e saíram lá fora na varanda e perceberam que quando eles saíam da casa, o choro parava. Não tinha ninguém, não escutava mais nada. Quando eles entravam na casa de novo, o choro estava ali. Aquele choro direto ali e cada vez mais alto. Eles saíam para fora, não escutavam nada. E aquilo apavorou todos os dois. Só que depois cessou tudo. E eles foram dormir. Quando foi perto do Natal, eles resolveram enfeitar a casa e compraram aquelas luzinhas que você coloca na árvore, ou então enfeita a escada, essas coisas, umas luzinhas musical, né? Que quando liga toca uma musiquinha. E ela resolveu, né, pegar o clima do Natal e pôs ali, porque até então, gente, eles ainda estavam aceitando tudo aquilo ali que estava acontecendo, porque até então, até neste momento, nada de ruim estava acontecendo com eles, não. Mal nenhum estava sendo feito a eles, não, né? A não ser esse medo que eles começaram a ter dessas coisas que estavam acontecendo ali dentro da casa, principalmente no segundo andar da casa. E um dia ela falou com o marido dela, que achava melhor eles colocar, dormir na parte de baixo da casa, mas ele não achou que não deveria acontecer isso não. E outra coisa, diz ela que o único lugar da casa que ela sentia bem e segura era dentro do banheiro. O resto da casa todo ela não sentia bem, tão bem assim. Só que ela não eles se apegaram à casa, né? Mas mesmo assim eles tinham um certo medo ali com eles, né? Das coisas que aconteciam e podia ainda acontecer ali dentro. E falando das luzinhas, ela colocou, né, as luzinhas de Natal com musiquinha nas escadas e tudo na sala, enfeitou a casa que ficou muito bonitinha. Mas toda noite, quando eles iam dormir, ela desligava essas luzinhas da tomada, ela tirava da tomada. E quando foi uma noite lá, que eles estavam dormindo, eles escutaram. O marido dela acordou com a musiquinha e falou com ela, uai, você deixou as luzinhas acesas? Ela falou, não, eu desliguei da tomada, puxei da tomada. Aí ele levantou, né, e saiu do quarto e foi lá embaixo e ele viu tudo aceso lá e a musiquinha tocando. Foi aí que ele desligou novamente e foi pro quarto. Na hora que ele chegou no quarto, ela conta que ele estava pálido, mas não falou nada o que tinha visto, o que tinha acontecido, nem nada não. E aquilo ali começou a criar um certo
temor nela, né? E nele também, porque as coisas estavam ficando cada dia pior. Isso, gente, é só algumas coisas que ela relatou, mas tem relatos terríveis ali dentro da casa de coisas que apareciam, coisas que sumiam e depois apareciam em outro lugar. Diz ela que foi uma coisa aterrorizante ali dentro daquela casa. E um belo dia, uma amiga dela, conversando com um senhor que era parente do dono da casa, porque como ela fala, como a Maria fala, que ela procurou o dono, perguntou a ele o que tinha naquela casa, quem morou ali, tudo, né? Porque essa casa era deles, da família deles há anos. Mas diz ele que não, que era tudo normal, que não tinha nada demais ali dentro da casa, não. Ele não quis contar. E pelo que ela percebeu, ele sabia de alguma coisa. Tanto é que eles não aproximavam muito da casa. Mas um dia a amiga dela chegou lá e falou com ela: olha, Maria, eu estava conversando com um homem lá que é amigo do dono da casa, né, ou parente, não sei, e ele relatou para essa amiga dela, quando a amiga dela contou que a Maria mudou para lá com o neném e tudo, disse que ele ficou apavorado e falou: olha, peça a ela para mudar o mais rápido possível. Aquela casa não é boa para se morar. As manifestações que existem ali dentro são terríveis. E ninguém nunca conseguiu ficar lá mais de 1, 2 meses. A última família que morou lá saiu muito machucada lá de dentro, porque são manifestações violentas mesmo. A sorte dela é que até agora não aconteceu nada com ela, com o marido e o menininho dela, pelo que você está contando. Ela foi correndo e contou para Maria. E a Maria, como já viu que já tinha visto que já estava acontecendo umas coisas mais terríveis ali dentro da casa, né? Que ninguém explica. Pelo menos ela também não levou ninguém lá a não ser a cunhada dela, né? Que chegou lá e sentiu muita coisa ruim dentro, né? Ela foi e contou para o marido dela, neste momento, já se manifestou de mudar mesmo, que ele viu que as coisas ali estavam de mal a pior, que cada dia que passava eram sombras escuras, ele também estava vendo essas sombras durante o dia, durante a noite, as coisas começaram a piorar cada vez mais. E aí eles realmente mudaram e foram viver em outro lugar lá, em outra casa, longe daquela ali. Aí conta a Maria que ela acha, né, o seguinte, que como a curva ali é perigosa, né, muito perigosa, já houve muitos acidentes terríveis ali, ela acha que os espíritos ali, dos mortos ali naquela curva, entraram para dentro daquela casa. Ela pensa assim. Eu já não sei, né, porque é terrível, né? Diz que a outra família que morou lá saiu toda machucada, com hematomas, é, foram manifestações violentas mesmo, não foi coisa boa que aconteceu com eles lá, em menos de 1 mês eles saíram da casa. Então, assim, são coisas difíceis da gente falar, né? Mas a Maria acha que realmente pode ser espíritos de pessoas que morreram em acidentes violentos ali naquela curva perigosa ali que passa justamente onde que a casa é, né? A casa fica abaixo um pouquinho, que morreram ali violentamente e aposaram daquela casa ali. Os espíritos que ficaram vagando. Aí eu não sei. Bom, gente, essa aí é a história de Maria, eu gostei muito, é aterrorizante mesmo. E como ela fala, o menininho dela mais nunca dormiu no quarto, no bercinho, ela teve que colocar o menino junto com ela no quarto dela, e é isso. São coisas, né, são casos que às vezes acontecem coisas que ninguém explica, né? Para mim, eu acho que assim, também conforme o local que você constrói a casa, o lugar, ou eu não sei, é terrível, são coisas assim que a gente tem que pensar muito bem, porque não é fácil não, mas eu tenho muito medo. Nesse sentido assim,
o medo, assim, as coisas que acontecem, você fica sempre sobressaltada, né? Igual ela fala, né? A Maria contava que parecia que ela estava sempre sendo observada. O que ela fazia ou deixava de fazer. É muito ruim isso, né? Mas existem casos assim mesmo, né? Principalmente casos que aconteceram, assassinatos terríveis, qualquer coisa assim, eu acho que fica após ali só coisa ruim. E como ela fala, pode ser os espíritos da estrada ali, daquela curva, né? Que tiveram, é, tiveram desastres violentos que sempre houve ali, né? E morte violenta ali, e apossaram da casa, porque o quintal da casa dava justamente para a curva da rodovia ali. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história. Eu gostei muito dessa história, eu gosto dessas coisas, eu gosto de escutar, mas eu gosto de ver o final. Mas nem todos descobrem tudo aquilo que acontecia ali naquele local, né? É isso aí. Espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história. E se você gostou, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe o seu comentário. Não esqueçam, gente, de deixar um joinha aí para Rose Ruas. É muito bom para mim, é muito bom pro meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo. Ah, não esqueçam, gente, do comentário, tá? Beijos no coração. Fiquem todos com Deus. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima história. Se você tiver uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Vou ter o maior prazer em contar sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês, mais uma vez falando. Até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau.